Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é do filme O Meu Melhor Amigo, a Namorada Dele e Eu. É uma comédia alemã da Netflix. Ela é dirigida pelo Marco Petri. Esse Marco Petri, ele fez um filme recentemente que eu resenhei aqui também, que é da Netflix, que é aquela comédia Comer, Rezar, Ladrar, dos donos de pet, que vão para esse resort e tal. É uma comédia assim bobinha, eu dei uma nota 5, mas tem uns momentos engraçados tal. Eu sei que fez um certo sucesso. Essa comédia aqui já é um pouco, força um pouco, né? É uma comédia bem estilo americana, anos 2000. O Oli e o Matsi são amigos de infância, né? O Oli é o colega sem noção, né? E eles trabalham juntos, moram juntos, e tem um plano assim de dar a volta ao mundo, viajar junto, largar tudo, dar a volta ao mundo. E eles estão naquela coisa assim, até criticando o outro amigo dele que desde que se casou, não fuma mais maconha, não sai mais com eles e tudo mais, eles ficam criticando e tal. E assim, só que o Oli, o Metz, ele é mais tímido, ele vai na onda do Oli. O Oli é bem sem noção. Só que ele é um sem noção que é tipo assim, até forçado, porque ele é um personagem. O ator, você vê que os atores eles estão ali na faixa dos 34, sabe? 30 e poucos anos. Só que a postura, alguma das atitudes do Oli, é como se ele tivesse 20 e pouco, 17 anos, 21 anos, como se ele fosse o personagem do American Pie, como se fosse o Stifler do American Pie. Enfim, entra na vida deles a Rebeca. A Rebeca, o Matt se interessa pela Rebeca, porque eles trabalham na imobiliária. E a Rebeca, ela tá saindo da casa dela, porque a amiga dela arranjou um namorado, e aí ela tá virando, né, tá segurando vela, ela quer sair. E aí ela se interessa pelo Matsi, mas ela percebe que, tipo assim, o Oli não tá deixando o Matsi amadurecer. E se ela quiser ter uma chance de relacionamento com ele, deles irem para frente, ela tem que se livrar do Matsi. E o se livrar do Oli. E o Oli percebe que ela tá fazendo uma lavagem cerebral no Matsi, e ele vai perder um amigo dele, de farra, de bebedeira, e a viagem que eles querem fazer ao redor do mundo. Então ele resolve se livrar da Rebeca. Existe essa tensão inicial, e aí é complicado porque, por exemplo, inicialmente, o roteiro, o filme poderia... É aquela coisa assim, se você quer fazer uma comédia pastelão, aí você tem que ser bobo com situações que não são situações reais. O roteiro poderia até ter feito uma coisa um pouco mais sensível, né? Porque ele deixa ali no começo, no ar, o problema é que o Oli é um personagem muito mala, sabe? O problema é que o Oli é muito mala, ele é muito sem noção. Só que aí a Rebeca, quando ela chega, tem umas coisas que ela faz que, assim, até eu, por exemplo, eu também tive amigos assim que... Eu tinha amigo quando a gente era adolescente que ele era um com a gente, quando ele começava a namorar, ele tomava a personalidade da garota. A gente tinha até um colega que, e assim, ele tava num namoro que era uma garota que era tóxica. Tipo, não tanto pela gente, mas ela impedia ele de fazer as coisas que ele gostava de fazer. E aí, quando ele terminou, ele voltou a ser o cara que ele era, entendeu? Então, assim, quando o filme começa, você fica assim, tipo, opa, o Oli tem razão. Ela tá, tipo, tentando manipular o cara, fazer uma lavagem cerebral e tudo mais. Então, poderia ser interessante ter essa linha, né? Não seria tão engraçado, mas seria, de repente, mais interessante. Só que o que acontece é que o Oli é muito mala. Então, você olha pro que a Rebeca tá falando e, tipo, realmente faz sentido. E aí, fica nessa, e chega o momento do filme onde rola aquela montagem onde um fica pregando peça no outro, né, pra tentar, porque eles estão dividindo o apartamento, os três, e o Oli quer ficar com o Mats, quer que a Rebeca vá embora, e a Rebeca quer que o Oli vá embora. E o Mats está ali no meio. Então o Oli e a Rebeca começa essa guerra
de pegadinhas, de trotes, mas assim, estamos falando de adultos. E assim, tem umas coisas que eles fazem, principalmente ela até passa do limite em duas situações, ela passa do limite ali com as paradas assim, que você fala assim, mano. Então, foi difícil pra mim, eu, Rafael, pessoalmente, foi difícil pra mim achar graça de determinadas situações, entendeu? Eu lembro que tem um filme que eu vi há um certo tempo atrás, sem querer sair muito do assunto, com o Robert De Niro, uma comédia, a Guerra com o Vovô, Guerra contra o Vovô, que era o Robert De Niro, aconteceu alguma coisa, ele ia morar ia pra casa do filho, né? E aí o neto dele, tipo assim, tinha que dividir o quarto e tal, não gostava. E aí começava uma guerra entre os dois, porque o neto queria tirar o avô da casa e tal. Só que aí, tipo assim, a guerra entre os dois era o tipo de coisa que você não tinha contra para quem torcer. Você vai torcer pro avô se livrar do neto, ou torcer pro neto se livrar do avô, até porque nenhum dos dois era cruel com o outro, era uma coisa que eles não se bicavam. Mas entendeu? A premissa não funcionava. Eu fiquei vendo o filme e eu não conseguia achar graça das coisas que um fazia com o outro. Sabe? Se fosse assim, tipo, o garoto com o padrasto, ele não gosta do padrasto, mas o neto com o avô, aqui tem uma coisa parecida. Eu não tinha como. As pegadinhas que um pratica no outro, aí, sabe, chega um ponto, sabe? É complicado, porque a ideia do o humor, o que o diretor achou que é engraçado, eu considerei tóxico, entendeu? Aí, obviamente, você tem aquelas reviravoltas e amadurecimento e cai a ficha e tudo mais. Eu acho até que esse é o tipo de filme que vai entrar no top 10, se não já estiver no top 10 da Netflix. É uma comédia que dá pra dar umas risadas. É o filme que. É aquele filme de pano de fundo, sabe? Sabe aquele filme que você bota enquanto você tá fazendo alguma coisa? O filme fica rolando enquanto você tá fazendo alguma coisa? É esse filme. Mas também eu acho que, tipo assim, como o humor é subjetivo, esse também pode ser o filme que você vai sentar pra ver e vai rir pra caramba. Vai rir pra caramba. Entendeu? Depende, por exemplo, o Bolas pra Cima, esse Comer, Rezar, Ladrar, que são comédias que são 880. Vai ter aquela pessoa que vai, ah, que coisa idiota, ridícula, e tem outro que vai falar, ah, amigo, desliguei o cérebro e ri pra caramba, entendeu? Eu dei uma nota 5 ali, entendeu? Na verdade, assim, os atores são bons atores, né? Fizeram outras coisas assim, comédias alemães, drama e tudo mais. É que a premissa não me vendeu. Se eles fossem mais jovens, entendeu? Teria feito um pouco mais sentido. Se fosse ali personagens com 22 anos, 21, 22 anos, entrando em relacionamento. Mas aqui são personagens que já estão ali entrando naquela faixa de casar. O Wally, principalmente, ele faz umas coisas assim, tipo. Ele é como se fosse uma criança. Entendeu? Eu dou aula na educação infantil, então às vezes a criança chega, aí aperta um negócio que não é para apertar, sabe? Tá? Mas ela não sabe ler ainda, não sabe que não pode. O Oli, ele tem coisas que ele chega assim, ele vai apertar o negócio, logo no começo do filme, ele vai apertar um negócio que fala, cara, sabe, você tem TDAH? O que foi isso? Por que você fez isso aqui? Entendeu? Então, mas dá pra tirar as risadas, tá? Então fica a dica aí. O meu melhor amigo, a namorada dele e eu, na Netflix. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, indica o canal para todo mundo. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.